Olá, turma! Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda. E hoje eu vou abordar aqui por que eu desisti da CLT. Tem várias coisas que eu quero falar aqui que eu nunca cheguei a falar até dessa forma aqui nas redes sociais, mas eu acredito que é importante eu passar essa visão do porquê que eu desisti, porque pode ajudar outras pessoas muitas vezes a tomar alguma atitude, a criar coragem, enfim, porque a gente sabe como é que funciona, né? Quando a gente vai de fato tomar uma decisão, dá muito frio na barriga, a gente não sabe o que fazer. E eu vou falar para vocês os motivos que me fizeram desistir do CLT. Então, eu vou contar aqui para vocês, certo? Então, assim, pessoal, queria saber de vocês aqui, quem que é autônomo, quem que é CLT, quem que aqui, por exemplo, tem o desejo de ser autônomo, mas falta um pouquinho de coragem ainda para se tornar um autônomo, né? Eu tive que ter coragem para largar a posição que eu estava e eu vou contar para vocês tudo como é que foi e o que acabou me dando mais gás para desistir, né, disso e se tornar autônoma. Mas eu queria saber de vocês, quem que é CLT e quem que é autônomo aqui? Ó, comentário aqui no YouTube que é autônomo, legal. Comentário aqui no Instagram, tenho o desejo de ser autônoma, autônomo. Que massa, gente, que massa. Eu fico muito feliz mesmo. Muito legal. Então vamos lá. Antes de eu entrar nessa parte, pode ser que muitas pessoas aqui sejam recém-formadas, enfim, e não sabem muito a diferença de um CLT e de um autônomo. Então, só vou explicar aqui rapidamente para vocês entenderem, para eu entrar nessa questão de ser autônomo mesmo e por que eu tomei essa decisão de fato, né? Então, assim, para as pessoas que não sabem, gente, o que é CLT é quando você é exclusivo de uma empresa, né? Então, se está contratado lá, se deu tua carteira de trabalho, você está contratado para aquela empresa e você é exclusivo dela. Então, se você dá 80% de si ou 220% de si, você vai ter a mesma remuneração. Você vai receber o mesmo valor. Então, eu acredito que vocês aqui sempre dão aí os 220 de vocês, né? Mas o que acontece é que quando você é CLT, na verdade, por ser dessa forma, te traz uma segurança financeira, né? Então, eu vejo que uma das vantagens de ser CLT é porque realmente te dá essa segurança de você estar ali, você sempre vai receber aquele valor, mas por um lado também é ruim, né? Porque você, na verdade, não tem um teto ali de ganho, né? E no caso, você sendo CLT, então, aqui para as pessoas que não conhecem, você trabalha um ano, você tira férias de 30 dias, enfim, quando se é demitido, você tem, por exemplo, o seguro-desemprego, se eu não me engano, acho que são 5 parcelas. E já como autônomo não é bem assim, né? Porque, na verdade, você que fica responsável por tudo isso, por essa administração, porque você vai ser o dono de si, né? Ó, colocaram aqui no Instagram, salário todo mês. Salário todo mês. Então, esse, na verdade, é o CLT. Só que a questão do salário, o que acontece? Os salários, gente, são mais baixos você sendo CLT. Então, é um ponto já de atenção aí para vocês. Não sei se vocês são ambiciosos, o que vocês pensam, enfim. Vou contar aqui o que aconteceu para mim que virou a chavinha, mas eu vejo que com o CLT os salários são mais baixos. E claro que também depende da empresa. Tem empresa que paga um pouco melhor, tem empresa que não paga tanto, tem toda essa questão, né? Então, o CLT é basicamente isso que eu estou falando aqui para vocês. E eu vou falar para vocês o porquê que eu desisti do CLT então. Então, gente, eu desisti justamente por todas essas condições que eu falei aqui para vocês. Por todas essas condições que eu acabei de comentar do que é o CLT. E como autônomo, gente, você tem muito mais responsabilidade. Então, realmente, você vai ter que colocar a cara no mercado, você vai ter que ir atrás. Então, assim, gente, a diferença é que é o seguinte: você, como autônomo, você dar 80% ou 220%, que é conforme o exemplo que eu dei no CLT, isso vai impactar diretamente nos seus resultados. Então,
isso é muito bom, né? Então, depende aí do perfil de cada pessoa, é claro, mas a questão do autônomo é que tudo que você for fazer vai refletir no teu resultado. Então, se você é comprometido com aquilo, se você é comprometido com a tua profissão, se você realmente está comprometido com aonde você quer chegar, isso é muito bom, porque como autônomo você consegue escalar isso. Agora, no CLT você não consegue escalar, né? E o autônomo, você cria a tua própria agenda, você cria os teus próprios horários, então acaba sendo diferente. Então eu vejo que essa também é uma das principais diferenças, e eu vejo que, assim, talvez faça sentido para alguns aqui o que eu vou falar, e talvez para outros não, porque eu, Marielle, eu vou falar para vocês, eu, Marielle, até então, quando eu entrei no mercado de trabalho, eu nem passava pela minha cabeça de ser autônoma. Mas também porque eu não tinha essa visão, não tinha visão das oportunidades, então eu tô aqui justamente para passar essa visão para vocês, tá? E eu, Marielle, não tinha realmente essa visão, eu sempre, no caso, nem passava pela minha cabeça. Então eu pensava assim, não, vou ser contratada, enfim, CLT, né? E o que acontece é que parece que a gente nunca está preparado. O que acontece parece que a gente nunca está preparado para, às vezes, tomar uma decisão dessa, tipo, como é que eu vou ser autônomo agora? Vai depender de mim. E eu não sei se vocês se sentem assim da mesma forma, mas eu vou falar para vocês que, na verdade, tudo isso que eu estou falando para vocês é um processo de adaptação, é um processo de conhecimento, e isso vai depender aonde que você quer chegar futuramente. E por que eu falo que talvez faça sentido para alguns e para outros não? Porque, assim, gente, aonde que vocês querem estar, por exemplo, daqui 5 anos? Onde que vocês querem estar? Você já parou para pensar nisso? Porque, assim, dependendo de como você quer estar daqui 5 anos, se você quiser estar como, por exemplo, como um coordenador dentro de uma empresa, então o teu sonho é realmente continuar CLT e ir seguindo ali, né, a escadinha, enfim, até chegar lá. Mas se você pensa um pouco maior, né, se teu pensamento é um pouco diferente, aí, gente, você já tem que tomar atitudes, decisões que te levem aonde você quer chegar. E foi basicamente isso que aconteceu comigo, né? E o que eu percebi? Eu percebi, gente, que os meus ganhos fora da empresa seria muito maior. E eu tenho uma história aqui para contar para vocês, que é o que aconteceu comigo e que foi uma virada de chave para mim, né? Então, assim, a chave começou a virar para mim quando eu percebi que o meu serviço sendo contratado, digamos, como terceirizado, eu teria uma remuneração muito maior do que eu atuando como CLT dentro de uma empresa. Eu quero fazer um comentário aqui. Quando eu falo CLT, eu falo, por exemplo, se eu sou fixa de uma empresa como PJ, mas eu sou fixa dessa empresa, eu estou considerando como CLT, tá, gente? Autônomo é quando você pode atuar mais de uma empresa sem problema nenhum, que depende também do contrato aí, como é que é PJ. Mas eu estou falando autônomo quando você é dono de si mesmo, dono do seu próprio negócio, dono da sua prestação de serviço, tá? Então eu percebi o seguinte, que eu, sendo contratada como terceirizada, a minha remuneração ia ser muito maior. E o que aconteceu comigo? O que aconteceu comigo foi o seguinte, provavelmente alguns aqui já me acompanham e sabem que eu contratava muito serviço de terceiros, né? Então eu trabalhava dentro de uma empresa e eu fazia contratação de serviços terceirizados quando tinha muita demanda e eu não tinha como dar conta, enfim, eu acabava contratando outros profissionais para fazer serviços nessa linha, né? Como eu estava como coordenadora, eu simplesmente contratava e validava. E assim, gente, apareceu um projeto que eu precisava fazer um orçamento, e esse orçamento ainda foi para a Caixa Econômica Federal, eu tinha um prazo para entregar. E era uma coisa simples e fácil. Era uma coisa muito simples e fácil, no caso, para mim, que já sabia como executar aquilo, né? E o que aconteceu? Provavelmente vocês já sabem, mas sempre quando eu falo aqui, gente, não tem profissionais na área. Gente, não tem mesmo. Não tem mesmo. Porque eu procurava essas pessoas e não achava.
e pedi indicação e as pessoas não conseguiam atender no tempo porque já estavam contratadas por outras empresas. E quando eu achei uma pessoa, então eu falei assim, cara, então vamos fazer o seguinte. Eu tinha falado com essa pessoa, ela falou assim, ó, ela deixou bem claro, ela falou assim, ó, eu não sei exatamente como fazer, mas eu quero muito aprender se você me dar essa oportunidade. E como eu não tinha uma pessoa para fazer e eu precisava daquilo o quanto antes, eu peguei e falei assim, não, beleza, é uma coisa simples, nem que eu ensine esse profissional e daí, enfim, ele consegue me ajudar, já que eu não consigo fazer nesse prazo que eu preciso. Porque eu já estava muito atarefada. E o que aconteceu? Eu marquei uma videochamada com essa pessoa, eu expliquei para ela como que fazia, o que ela tinha que fazer exatamente, enfim, perdi ali, tipo, 1 horinha, acho que 2 horinhas no máximo, expliquei para ela. E beleza, eu passei para ela como que eu queria e falei como que ela deveria fazer. E olha só, gente, como era algo novo para essa pessoa, no caso, ele levou 2 semanas para fazer. E eram, no caso, 2 projetos de infraestrutura, era uma coisa bem básica mesmo. Só que eu falo para vocês que se essa pessoa tivesse conhecimento mesmo, ela levaria 2 dias para fazer. E aí eu falo o seguinte para vocês: essa pessoa, no caso, a gente acordou um preço e que realmente eu achei justo, foi de R$ 500 para cada projeto. Então pensa só, se a gente acordou que era R$ 500 cada orçamento, né, desse projeto, e se a pessoa tivesse conhecimento, ela levaria 2 dias para fazer. Gente, se vocês fizerem as contas aí, vocês vão ver que, por exemplo, se a gente tem 22 dias úteis no mês, e se você, né, tivesse uma prestação de serviço de R$ 500 ali, né, por dia, você chegaria ali a mais ou menos a faturar uns R$ 11.000 por mês. Aí, gente, isso daí eu falei assim, ó, não é possível. Depois que eu passei por isso, que eu vi assim, ó, caramba, não é possível. Eu ensinei uma pessoa a fazer uma coisa que foi rápido, eu fiz uma videochamada porque eu não tinha quem contratar realmente, porque essa área falta profissionais. Inclusive, se vocês têm conhecimento, enfim, nossa, pode até deixar o contato aí comigo, porque realmente é uma coisa que eu vejo que falta profissional mesmo, e às vezes até pedem, no caso, para eu indicar, eu não tenho indicação porque eu não conheço, né? Então, até falo aqui para vocês que realmente é escasso. Mas aí que virou minha chavinha. Por quê? Porque eu ensinei uma pessoa, fiz a videochamada com ela e, cara, fazendo as contas, a pessoa ia ganhar R$ 11.000 por mês. E eu vou falar para vocês que eu, como coordenadora, gente, como coordenadora da área, eu não chegava nesses ganhos. Aí virou uma chave para mim. Eu falei assim, ó, não é possível. E ainda, gente, eu estava como cargo de coordenadora e o meu cargo era um dos mais altos ali de remuneração dentro da empresa como coordenação. E eu falei assim, ó, caramba, se eu estivesse trabalhando por fora, que falta profissional e que dá para ganhar, né, ter uma remuneração muito maior, aí eu comecei, caramba, então assim, é uma coisa que eu posso estudar realmente, já que eu tenho conhecimento e eu sei que o mercado precisa disso. Então, a primeira coisa que mexeu comigo, gente, foi essa parte financeira. Então, essa parte financeira, assim, acabou mexendo bastante comigo, bastante. A segunda coisa que acabou mexendo bastante comigo é que foi, assim, questão de tempo, né? Eu vivia sem tempo. Para mim, era muito corrido, eu sofria uma pressão muito grande, mesmo, por parte dos superiores, enfim, do dia a dia, e também pelos meus liderados, né, pela minha equipe, porque tinha muita responsabilidade por trás. Então, era uma bomba atrás da outra, eu trabalhava até mais tarde, datas comemorativas, teve várias vezes que, por exemplo, tinha aniversário do meu pai, eu não conseguia ir. Tinha feriado, às vezes eu ficava trabalhando no feriado. Tinha feriado, por exemplo, de agora, né?
meu, não emendava, então ficava muito complicado. E minha família, eu não moro na cidade da minha família, né? Alguns aqui acho que já sabem disso, mas eu não moro na minha cidade da minha família. Então ficava muito ruim, por exemplo, para eu ir visitar os meus pais. E eu sofria, gente, assim, o ritmo era pesado, o ritmo era frenético, a vida era totalmente acelerada. Eu acho que assim, vamos combinar aqui, eu acho que a vida do engenheiro por si só já é mais acelerada do que a dos outros, né? Provavelmente vocês devem concordar. Mas assim, a minha vida era totalmente acelerada, totalmente. Então, eu percebi assim, opa, peraí, eu sendo autônoma, eu posso fazer o meu horário, eu posso trabalhar no horário que eu achar que eu sou mais produtiva. Por exemplo, eu sou mais produtiva à noite. Então, é uma coisa que eu trabalho um pouco mais à noite. Mas em compensação, às vezes pela manhã eu não trabalho, dependendo da situação como eu tô. Então eu vi que, por exemplo, eu ia ter muito mais tempo de qualidade. Então, provavelmente vocês me acompanham aqui, faz umas 2 semanas eu estava na casa dos meus pais e que antes eu não tinha esse tempo. Então eu vi que ir por esse lado de autônomo me dá mais liberdade, né? E outra chave também que acabou virando para mim, são várias chaves, gente. Estou compartilhando aqui. Outra chave que acabou virando para mim é que é assim, gente. Eu acabava avaliando muitos orçamentos por fora de outras empresas. E eu percebi que o mercado, ele é muito decadente. Ele é muito decadente, referente a essa área que eu trabalho, né, de engenharia de custos. Ele é muito decadente mesmo. Eu já vi empresas fecharem contratos com 1 milhão, 2 milhões de desvio já de início, que eu via, nossa, isso daqui tá errado. E eu vi que faltava, tipo, meu, o mercado precisa disso realmente, né? E, na verdade, esses contratos, gente, eu já vi muitas empresas acabar, tipo, falindo por fechar um orçamento, por exemplo, de uma obra, um contrato de uma obra, num valor que é inexequível, né? Dependendo dos contratos aí, no caso, tem alguns contratos que são muito rígidos mesmo. É uma coisa séria, tu tá lidando com dinheiro, você tá lidando com financeiro. Eu falei assim, nossa, o mercado já é decadente nisso, né? Será que se eu sair da empresa, isso daqui, será que tem como dar errado? Claro que passa um medinho, né? Mas eu vi tudo isso acontecendo. Eu vi tudo isso acontecendo quando eu estava contratando outros profissionais e eu dentro de uma empresa. Então, olha só. E o que eu percebi também é que dentro da empresa o meu conhecimento meio que estagnou, assim, porque eu fiquei 2 anos como coordenadora e para mim já estava o mesmo ritmo, não estava crescendo muito mais porque eu já estava acostumada com aquilo, né? Então, assim, era basicamente as mesmas coisas, então eu vi que eu estagnei. E o que eu percebi? Que na vez de ajudar uma empresa só, a uma empresa crescer, a uma empresa, enfim, ter o controle dos custos, né, construindo o menor custo possível, na vez de eu ajudar uma empresa só, eu como autônoma, eu poderia ajudar várias empresas. Várias empresas. E é isso que eu faço hoje. Então, foi várias decisões, né? E assim, eu falo para vocês, trabalhar dentro de uma empresa é bom, e eu no cargo que eu tava era bom, gente, era bom demais. E eu falo para vocês, a questão de você trabalhar numa empresa é que tem a questão do ego, né? Eu tinha um ego tipo, meu, eu tinha uma equipe. Eu tinha, tipo assim, todo mundo me conhecia, todo mundo respeitava, o que eu falava era aquela decisão. Então, tem toda a parte de um ego por trás que, por exemplo, eu sendo autônoma, eu não tenho, mas eu tive que largar a mão disso para colher uns resultados maiores ainda. Que entra naquela questão que eu comentei aqui com vocês no início dessa aula, né? Que eu falei assim, aonde que vocês querem estar daqui 5 anos? E eu falo para vocês, gente, o ego, gente, é o maior inimigo do sucesso. O ego é o maior inimigo do sucesso. Vocês podem ver. Muitas pessoas que, por exemplo, que têm o ego, que às vezes não quer se rebaixar ou não quer alguma coisa, acaba prejudicando no sucesso da onde você quer chegar. Então, assim, eu percebi que a minha realização profissional, a minha, tá? Mas
conforme eu falei, talvez faça sentido para alguns aqui que estão preparados, estão tentando se encorajar, assim como talvez não faça sentido, né? Mas assim, eu percebi que a minha realização profissional não era, por exemplo, ser reconhecida dentro de uma empresa como eu estava sendo como coordenadora. Eu percebi que a minha realização profissional ia muito mais além, que não era apenas uma empresa. Ser reconhecido dentro de uma empresa é bom? É bom. Mas ser reconhecido fora da empresa por conta própria e por várias empresas da construção civil, será que não é melhor ainda? Então, foi essas coisas que eu acabei parando para ver, né? Realmente pensar. Então, foi questão de dinheiro, foi a questão de tempo, foi essa questão de ajudar e ir mais além. Então, essas coisas acabaram me encorajando, que eu conheço que é justamente da minha área, né? Então, assim, não posso dizer de outra área que eu não sei, mas eu estou dizendo do que eu tenho vivência aqui para passar para vocês, tá? E se eu fosse falar para vocês, né, essa questão de você trabalhar dentro de uma empresa e você ser autônomo, vocês querem ser, por exemplo, leão de um zoológico ou, né, ficando preso, ou você quer, no caso, ser leão de uma selva? É totalmente diferente. Estou sendo bem, como é que eu posso dizer? Bem agressiva aqui. Estou sendo agressiva mesmo porque é para vocês pensarem mesmo, né? Qual o tamanho que vocês querem ser? Vocês querem ser um leão de um zoológico que está preso lá? Ou vocês querem ser um leão de uma selva que você pode ir muito mais além? Só que você tem que, com certeza, ter coragem. Tem que ter coragem, né? O que a tua personalidade diz sobre isso? Então, gente, claro que tem um frio na barriga. Eu vou falar para vocês aqui que eu levei 9 meses para tomar essa decisão. Eu levei 9 meses. Foi assim uma decisão muito difícil para mim quando eu tomei na época, porque eu estava bem. Eu acho que talvez uma das maiores dificuldades de a gente tomar uma decisão é, por exemplo, assim, se você já está bem, você arriscar algo novo e você se dá mal, eu acho que o medo é muito maior do que se você não estiver bem e você arriscar algo que possa dar certo, né? Então, assim, foi uma decisão muito difícil para mim, porque conforme eu falei para vocês, eu tinha basicamente o que todo mundo almeja, né? Ah, um cargo bom, um salário bom, enfim. E eu me fiquei pensando nisso durante 9 meses, gente. 9 meses para tomar essa decisão. Foi, por exemplo, em janeiro que eu comecei a pensar sobre isso. E eu fui pedir minha demissão, fui pedir as contas lá em torno de setembro, outubro, foi mais ou menos nessa época. Então, assim, eu falo que é uma decisão difícil de ser tomada. Mas o legal é que eu tô passando essa conscientização aqui para vocês, né? Ó, comentário aqui no Instagram. Patrícia. Oi, Patrícia, tudo bem? Muito bom. Comentário, tô passando por isso. Ai, que legal! Eu fico feliz. E admiro demais a coragem. Que massa! Olha, eu digo que vale muito a pena, né? E tem uma coisa que eu falo para vocês aqui, que talvez esteja passando por isso, que me fez tomar essa decisão, né? Além de todas essas coisas que eu já falei aqui, é que é o seguinte: eu prefiro me arrepender de algo que eu fiz, né? Do que eu não fazer e ficar me remoendo depois. Por que eu não fiz? Por que eu não fiz? E aí o tempo vai deixando passar, vai deixando passar e vai deixando passar. Então, essa é uma regra que eu levo para mim, né? Então, pode ser que, se você pensar dessa forma, você prefere se arrepender do quê? De ter feito ou de não ter feito? Mas eu compreendo que é uma decisão difícil mesmo, que vai amadurecendo. E eu falo para vocês que, assim, quando eu percebi, né, conforme eu falei para vocês aqui na minha história, que eu pagando terceiros, eu percebi que esses terceiros, né, poderia, por exemplo, ganham, né, essa pessoa não tinha experiência, mas se ela seguisse, ela, no caso, teria ganhos muito maiores do que eu estava tendo com uma pressão, com uma equipe, com sem horário, sem trabalhando em feriado, enfim, era pauleira.
Mas eu falo para vocês que, por exemplo, quando a gente vê isso, depois que eu vi isso, realmente eu não consegui desver mais. Eu não consegui desver mais que eu poderia fazer isso, que eu poderia estar com um tempo de qualidade, que eu poderia, enfim, ter um salário bom. Então, depois que eu vi isso, eu não consegui desver. Ó, comentaram aqui no Instagram. Pedi demissão de um cargo bom, medinho, mas quero tentar sozinha agora. Ah, que massa, que massa. Eu até admiro também a sua coragem, porque a gente precisa ter coragem, né? E até falam, não tem uma frase que diz assim que o. Como é que é a frase agora? A frase é a seguinte: que um bom salário é a maior prisão de um empreendedor, é alguma coisa assim. E um bom salário às vezes nos prende muito, mas só que a gente pode ir muito mais além, muito mais além. E que legal, fico feliz. Vocês devem estar falando assim, meu Deus, a menina está feliz que a outra pediu demissão. Estou feliz mesmo, gente, porque eu sei que você pode ir muito mais além. Muito legal mesmo. E assim, não sei se tu é da mesma área que eu, comenta aqui. Comenta aqui que eu quero saber. Mas o que eu pensava, gente? No fundo, eu sabia que, bem lá no fundo, eu sabia que não ia dar errado. E por que eu sabia que não ia dar errado? Porque, gente, conforme eu falei para vocês, foram várias vivências. E uma delas é que o mercado é carente. Então, qual que era a possibilidade de dar errado se eu mesmo não encontrava profissionais para fazer serviços que eu precisava de dentro da empresa? E eu falo para vocês que a empresa que eu atuava, a gente tinha esse setor, por exemplo, de orçamento, de controle de custos, e mesmo assim a gente contratava profissionais terceiros para realizar serviço. Agora pensa as construtoras e incorporadoras que nem têm um setor. Gente, tem muita demanda no mercado, tem muita demanda mesmo, muita demanda. Então, lógico que eu pensei assim, caramba, tipo, dá um frio na barriga? Dá, mas eu vi que não tinha como não dar certo, vocês entendem? E eu pensei, se eu não fizer agora, quando eu casei? Então agora é a hora, enfim, levei 9 meses, enrolei, né, para ter aquela certeza, e eu peguei e fui. Eu peguei, fui e fiz. E eu falo para vocês que eu não me arrependo. Eu não me arrependo, e eu falo aqui para vocês justamente para encorajar mais pessoas também, porque isso, gente, vai depender só de você. Isso vai depender só de você. Eu já falei para vocês ali anteriormente que no CLT você dá o teu máximo, ou se você dá 90% do teu máximo, você vai ter o mesmo resultado. Agora, como autônomo, não. Se você dá o teu máximo, você vai alcançar mais resultado. E se você dá mais ainda o dobro, você vai atingir o dobro de resultado. Então, assim, só depende de você. Só depende de você. Ó, comentaram aqui. Tô gostando. Comentaram aqui. Eu comecei minha carreira em orçamento quando ainda era técnica em edificações, mas eu me sentia infeliz porque ficava numa sala fechada. Hoje sou gerente de obra e essa base em orçamento é diferencial. Com certeza, é um diferencial. É um diferencial mesmo. Aí vai a questão do perfil também, né? Dentro da questão da personalidade, né? De você trabalhar mais solto no canteiro ou trabalhar, por exemplo, de frente do computador, né? Mas é um diferencial, gente, com certeza, porque não tem tantos profissionais, não tem que entendam, né? Que entendam de fato. Mas que massa. E assim, eu vi, gente, que foi a melhor decisão que eu tomei, e eu acabo encorajando vocês aqui justamente a terem esse mesmo rumo que eu tô falando aqui, porque hoje eu tenho uma remuneração mais alta de quando eu era contratada. Hoje eu faço o meu trabalho no tempo que eu desejo, então eu tenho mais qualidade de vida, com certeza, tenho tempo para minha família, e eu ando priorizando muito isso. Acho que a gente vai ficando mais velha, a gente vai ficando mais velha, e, enfim, né? Acaba vivendo esse lado da família. Eu posso viajar a qualquer momento, então é diferente. E hoje também
eu trabalho com o que eu gosto de oferecer, né? Então, com o que eu gosto de trabalhar realmente, porque muitas vezes, quando a gente está dentro de uma empresa, é um ponto que eu não comentei aqui, mas muitas vezes, quando a gente está dentro de uma empresa, a gente faz aquele serviço que a gente foi contratado e a gente acaba muitas vezes fazendo o serviço também de outras pessoas, não é? A gente faz serviço que nem é da gente, a gente acaba fazendo. Mas a gente faz, né? Porque a gente está contratado ali e tem que fazer as obrigações. Agora, como autônoma, não. Eu ofereço o que eu trabalho, o que eu desejo oferecer, eu ofereço. Eu não tenho que ficar fazendo um trabalho, às vezes, que não é do meu interesse. Então, também tem essa diferença. E outra coisa também é que hoje eu também não tenho ninguém acima de mim. Então, tipo, não há hierarquia. Não há. Então, são benefícios que a gente tem e que eu estou passando aqui para vocês. Mas, claro, gente, que foram todos esses acontecimentos, né, que eu falei aqui para vocês, que me fez pensar dessa forma e que me fez agir. Mas se eu tivesse, por exemplo, uma pessoa lá atrás que me falasse isso que eu estou falando aqui para vocês, realmente, tipo, por exemplo, da área que você quer atuar, e falando essas oportunidades, talvez eu teria chegado muito, com certeza, talvez não, né? Com certeza eu teria chegado muito mais rápido onde eu estou hoje. O caminho, com certeza, seria muito mais curto, na vez de tudo que eu passei, enfim, para chegar a essa decisão, ter esse conhecimento e passar aqui para vocês. São vivências que eu acho que é válida, né? Então, ou seja, hoje eu tenho mais dinheiro, tenho mais tempo, eu faço o trabalho que eu gosto, consequentemente eu sou mais feliz, né? E não tem ninguém para mandar de fato em mim. Então eu tenho essa liberdade, né? Então assim, então é libertador, eu incentivo mesmo e eu até falo para vocês assim, né? Eu até pergunto para vocês, porque o que você deseja, então? Na verdade, isso daqui é para vocês refletirem, né? Eu pergunto para vocês o que vocês desejam, né? Vocês serem aí um leãozinho, né, do zoológico ou serem o leão de uma selva? Eu escolhi por ser da selva realmente, né? E eu convido vocês a ser também. Estou passando aqui todos os benefícios porque eu sei que vale a pena eu passar isso aqui para vocês, que com certeza pode estar ajudando muitas pessoas. Inclusive, tem pessoas aqui que estão nos acompanhando que já tomou essa decisão. Meus parabéns. E o que precisar também pode me mandar mensagem, porque a gente passa por isso e a gente sabe que realmente não é fácil, né? Quando a gente toma uma decisão dessa. Mas as coisas vão se ajeitando e você vai ver depois que valeu a pena, gente. Valeu mesmo. Valeu mesmo. Ó, Patrícia comentou aqui. Quero ter essa coragem em breve de sair do CLT. Seus conteúdos me fez enxergar um nicho que estou desperdiçando, já que tenho essa habilidade. Olha, é um nicho muito bom, é um nicho muito bom mesmo, porque você, como cliente, tem incorporadoras, se tem construtoras, se tem arquiteto, se tem engenheiro de projetos, você tem cliente final, se tem investidor, então é um leque muito bom e falta profissionais no mercado. Para as empresas que já conhecem isso, já estão em busca, e tem aquelas que nem conhecem e que se você apresentar a dor financeira para eles e mostrar a solução, não tem erro, né? Então, assim, conforme eu falei aqui para vocês, gente, foram essas as minhas vivências e espero que realmente tenha contribuído aí para vocês, que o que me fez enxergar foi por eu passar por tudo isso e ver que realmente era possível e que só dependeria de mim mesmo. Então, entre eu estar comprometida, por exemplo, com uma empresa e estar comprometida comigo mesmo para chegar nos resultados aonde eu quero chegar, eu prefiro, né, ser comprometida comigo mesmo e chegar aonde de fato eu busco, né? Então, conforme eu falei, isso daqui que eu tô falando não é para todos. Então, cada pessoa tem um perfil, mas eu encorajo aqui as que já estão pensando nisso, ou até abrir os olhos das outras pessoas, né? Talvez não seja de agora, de imediato, mas se eu já contribuí de alguma forma, eu fico muito feliz mesmo. Ó, vou colar mais em você e já faço o teu curso. E já faço teu curso. Deixa eu só terminar aqui a obra porque estou numa fase muito louca de fim de obra. Fim de obra é complicado.
Ó, a Patrícia colocou aqui, a gente fica correndo para adquirir novas habilidades, quando na verdade a gente devia potencializar as que já tem. Nossa, Patrícia, que insight massa que você teve agora. Pior que é verdade. Muitas vezes a gente acaba buscando e às vezes a gente acaba tirando o foco na vez de potencializar o melhor que a gente tem, né? Que insight massa! Gostei. Fechando aqui com chave de ouro, hein? Isso aí, galera. Gostei demais. E deixa aqui, então, meu muito obrigada e até amanhã. Obrigada pela participação aí. Valeu! Tchau, tchau.